Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. Lembrando que o nosso trabalho é uma aula, e uma aula é muitos minutos. E sempre lembrar que tem importância. Então precisamos de ter paciência para assistir a aula, que depois vem a compensação. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é 7 de setembro de 1935. É muito importante assim a data, porque todas as datas têm uma significação. Esse 7 de setembro, a significação é a pureza. E nós sabemos que a pureza está na maneira de sermos. Então nós tínhamos que ter uma paciência conosco e lembrar assim que a evolução é sempre individual. Não é no tumulto, não é na família. E nós, se fizermos uma amplitude, nós vamos confirmar assim, que também não está nas igrejas, porque através dos séculos, a igreja foi fazendo um trabalho de adaptando e fazendo com que o fiel ficasse na igreja. Ela não fez a ligação do fiel com o Criador. Tínhamos que entender que quando Jesus veio, ele não precisou de nenhuma igreja. A ligação é com o Criador. Depois, nós sabemos assim que tem muitas outras referências, como, por exemplo, a igreja emite uma opinião de que o fiel não precisa de fazer a oração. Ele pode ir somente na igreja e ele vai ser beneficiado com a ida dele. Então, agora é uma época de juízo final. Então, todos mostrarão o que são dentro. E é bem importante assim, porque nós sabemos que nós fazemos ligação com a matéria grosseira, primeiro com a matéria fina. A matéria fina é aquela matéria que nós sonhamos. Então, com os nossos pensamentos, com a nossa maneira de sermos, nós fazemos ligação com a matéria fina. Com essa matéria fina, nós vamos fazendo ligação com a matéria grosseira e vai tendo as realizações. Isso a pessoa pode observar em épocas anteriores. Ela pensava em ter isso ou fazer aquilo. Tempos depois, ela vai caminhando para essa realização que ela pensava. Então agora nós tínhamos que ter um trabalho assim, de sermos pacientes conosco, de observar como nós somos e de termos a naturalidade, a simplicidade de observar as coisas que nós fazemos e que nós falamos e aquilo que nós pensamos. Então, a condição assim da época do juízo, dessa realização, é muito importante, porque nos ensinos de Jesus tem que aquilo que a pessoa planta, ela terá que colher. Depois nós sabemos assim que a espada julgadora, ela é verdadeira. Quando a pessoa passa por uma situação e ela é salva, pode ser de muitas maneiras. Pode ser um garfo que caiu e que caiu próximo do pé da pessoa, pode ser a faca que caiu, pode ser quando estava trabalhando com a faca, cortando aqueles legumes. Então tem muitas maneiras. Quando aquela criança que está na responsabilidade daquele adulto, o adulto salva aquela criança de uma situação. Então tem muitas situações. Então quer dizer que tínhamos que fazer um trabalho de ir verificando quando nós somos salvos de situações, o jeito que nós estávamos pensando. Pode ser um instante de pensamento, é suficiente para evitar uma consequência. Quer dizer que, se nós conseguimos evitar uma consequência, tínhamos que lembrar assim, o processo de evolução, para nós termos a oportunidade de vivermos no reino do milênio,
porque nós sabemos assim que no reino do milênio todas as coisas se tornarão novas. Não é melhorando o velho. Então, o cuidado agora que nós precisaríamos de ter com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, e observando a possibilidade que temos que ter para fazermos os resgates que precisam de serem feitos. Então, 7 de setembro é esse dia, é o dia da pureza, que nós precisaríamos de trabalhar conosco. Depois nós sabemos assim que sempre fomos convenientes com os pensamentos, com a maneira, e depois sempre faltou dentro de nós o nosso propósito. Então muitos acham assim que é no conjunto, e nós vamos observando assim que no conjunto tem uma chama. Nessa chama não tem um trabalho para a vida interna. É isso que nós precisaríamos de entender, porque nas reuniões que nós conhecemos é sempre para fora, para aquele momento. Depois as referências que são feitas de maneira que a pessoa também não tem nada para apresentar daquela reunião que foi feita. Então, a evolução é um procedimento que nós precisaríamos de voltar para dentro de nós, de fazer esse trabalho conosco, para ver onde nós nos encontramos. Essa é uma avaliação pessoal. Depois nós tínhamos que fazer um trabalho de viver de acordo com os ensinos, porque os ensinos que nos foram trazidos, eles são referência. E esses ensinos se encontram no livro Na Luz da Verdade. É aquele prometido por Jesus que viria um outro que não ele. Essa é uma graça que o espírito humano recebeu, de ter mais uma oportunidade de valorizar aquilo que nos é apresentado e para nós nos enquadrarmos. É uma coisa bem importante, nos enquadrarmos no conhecimento, nas explicações, quando viermos a explicar. Depois nós tínhamos que fazer uma condição bem simples e bem natural. Não precisamos de participar de nenhuma associação. Cada associação tem a sua maneira de ser. Aquele que tem o livro Na Luz da Verdade, que estuda, ele tem a verdade, é superior. Depois nós sabemos assim que as associações são sempre convenientes. E depois tem elementos que dirigem uma associação a vida inteira pelos benefícios que ela proporciona e dificulta a entrada de outros. Ele não perde o cargo. Então nós, na nossa vida, não precisamos de ficar contra nem a favor de nenhuma associação. Não precisamos de emitir opinião. É isso que nós precisaríamos de entender, o nosso foco na nossa vida interna ser preciso para nós. Porque fica bem fácil assim da gente fazer uma progressão na vida daqueles envelhecidos. Dos nossos ascendentes especialmente, porque com os nossos ascendentes nós temos um procedimento de ter uma continuação de como ele se encontra caminhando pela criação. Aqueles que são nossos contemporâneos também de como eles se encontram. Quer dizer que para nós nos tornarmos melhores, não é olhando para a direita, não é olhando para a esquerda. Com a segurança que nós tínhamos que ter, com o jeito de nós vivermos, de falarmos, o conhecimento que nós apresentamos, a confiança que nós temos nos ensinos. É isso que nós tínhamos que ter, essa naturalidade para nós. Então, a vida é bem importante assim. Muitas pessoas lembram assim de uma fogueira. Então, acha-se que a força de uma evolução está na família.
mas esquecemos do tumulto, da algazarra e dos propósitos individuais. Naquele instante, naquele dia, apresenta-se como se fosse agradável, mas se a pessoa está fazendo um trabalho com ela, ela vê que ela não pôde expressar nenhuma fala, nenhuma sabedoria. Mas, tendo o saber, aquele que vier procurar e aquele que estiver interessado, ele terá a informação, a instrução, conforme o desenvolvimento que ele apresenta. Porque durante a nossa vida, durante o nosso período de existência, e conversando com aqueles que se encontram na nossa frente em relação à idade, nós vemos das informações que não foram corretas e que depois o próprio que tem que fazer uma avaliação dentro dele. Nós temos a capacidade para isso. E essa capacidade nós usamos todos os dias. Fica bem fácil assim na moradia. Na moradia, a pessoa tem a capacidade de adequar o preparo do alimento. Se ela faz só para ela ou se ela faz para outros também, ela recebe elogio. Ela recebe de dentro dela uma gratidão por aquele preparo ter sido bem feito e ela está feliz por ter conseguido. É uma qualidade superior. Quer dizer que nós temos que trazer essa qualidade também para os ensinos e fazer um alinhamento e procurar viver de acordo com esses ensinos. Então, nós sabemos que existe desespero, que existe aquela condição da pessoa acordar de madrugada. A salvação de uma pessoa se encontra no conhecimento dos ensinos. Essa é uma condição bem simples assim, que nós precisaríamos de perceber. Depois, aquela facilidade que nós temos de achar assim, que com o nosso raciocínio, nós vamos a algum lugar. Não vamos, fica bem fácil de ir confirmando. Porque se fôssemos para algum lugar, não entraria naquela condição de nós mesmos nos justificarmos por isso ou por aquilo. Então o nosso raciocínio ele é bem importante assim para nos enrolarmos. Porque quando está fazendo um preparado e a pessoa descuida naquele preparado, ela pede uma outra para verificar se está de acordo com aquilo que está fazendo. A outra pessoa fazer o experimento. Então, quando nós nos encontramos seguros e com aquela condição bem importante, centrado naquilo que nós estamos fazendo, nós não precisamos do outro para nos auxiliar. Essa qualificação é para nós, para a nossa vida interna, para nós nos sentirmos seguros a vida toda. Porque a manifestação do Criador na criação é através dos espíritos humanos. Tanto é que vieram os profetas, depois veio os agraciados e por último o Filho de Deus e agora o Filho do Homem. Quer dizer que a manifestação para que os seres humanos fiquem cientes daquilo que nós precisamos é através de outro espírito humano. Essa é uma condição bem simples assim e natural. Então, a qualificação para nós auxiliarmos aqueles que têm vontade de voltar para a pátria do Espírito, aqueles que têm vontade de sobreviverem e que sobreviverão ao juízo final. Essa é a naturalidade que precisaríamos de ter. Quer dizer que o conhecimento é muito importante toda a época. Com o conhecimento entra naquela condição daquele mestre da oficina. Ele dá para o seu aprendiz só o tanto que esse aprendiz vai assimilar na sequência dos anos. Então, esse aprendiz torna-se um profissional e torna-se um mestre naquele setor. Quer dizer que para a nossa vida é a mesma coisa, não tem diferença. Nossa indolência, nossa acomodação. Então, achamos assim que o outro vai fazer um trabalho para a minha vida interna.
fica bem fácil assim da gente ir observando em todo o comportamento que o ser humano teve e tem, de frequentar lugares, de achar assim que o outro possa dar a ele um benefício. Então nós esquecemos que nós é que temos que nos qualificarmos para tudo na vida e nos tornarmos responsáveis. Então aquela condição bem importante assim, que aquilo que plantas é aquilo que vai colher. Quer dizer que as palavras que nós usamos durante a nossa existência, nós vamos colher aquilo que nós estamos plantando. Aquilo que foi plantado também numa época anterior. E nós, com aquele benefício que nós recebemos, que nós falamos assim, que foi uma graça, que foi um benefício, então acontece assim, bem importante. Esse benefício, a pessoa tem que lembrar que ela precisa de ter o trabalho de continuar sendo beneficiada. Porque tem um ensino que fala assim, que aos seus o Senhor presenteia durante o sono. E fica bem fácil assim de conhecermos pessoas, ou a própria pessoa lembrar assim, de uma limitação que ela precisaria de ter uma solução e ela não estava tendo. No dia seguinte, apresenta a solução para ela. Quer dizer que o jeito que nós vivemos, então mudar essa maneira para entrarmos naquela condição bem importante de receber os auxílios. Porque os auxílios do Criador sempre estiveram à disposição. Essa é uma naturalidade que precisaríamos de ter. Quer dizer que aqueles que são beneficiados é aqueles que apresentam a simplicidade. Porque com o raciocínio, nós entramos naquela condição de prepotente, de que eu posso, eu sou e eu estou, mas com a simplicidade, que não é aquela condição da pessoa morar num bairro distante ou não ter dinheiro. Tanto é que tem um ensino bem simples e que cada um pode fazer esta experiência de ter esta vivência. Quer dizer que quando a pessoa quer alguma coisa, ela fecha a porta do seu quarto. Quer dizer que é no silêncio que a pessoa vai sentir aquilo que vai ser bom para a sua vida e aquilo que ela precisa para aquela solução. Quer dizer que com a porta fechada do quarto, a pessoa se encontra só, não tem como ela ser prepotente, não tem como ela ser arrogante, ela muda a maneira de ser. Então, não é ser pobre, não é morar naquele bairro distante, é uma condição interna, porque essa referência nós conhecemos. Por morar num bairro distante, a pessoa muitas vezes apresenta muito enriquecida no ambiente que ela vive, no ambiente de trabalho, ela é muito considerada por todos. Quer dizer que é um valor diferente. (7 de setembro de 1935). Essa é uma data que no 7 de setembro está manifestando a pureza. Depois nós sabemos assim que muitas vezes a pessoa descuida e segue a orientação do companheiro, da companheira, e acha-se que pelo grau em que aquele companheiro ou aquela companheira se encontra, apresenta um saber. Nós tínhamos que fazer essa avaliação. Podemos ouvir, mas precisamos de ver se aquela avaliação que está sendo feita tem uma coerência, tem um propósito de uma realização. Quer dizer que não é somente ouvir aquele com quem nós convivemos, aquele filho, aquela companheira ou aquele companheiro. Não, teríamos que ver se tem coerência aquilo que está sendo apresentado. Porque a qualidade nós temos para saber a diferença das coisas, a qualidade para saber o começo do certo e o começo do errado, nós sabemos. E essa qualidade a gente pode observar assim que ela manifesta em nós de criancinha pequena, bem pequena,
porque de horas de nascido ela faz o som e o adulto que é responsável fala da necessidade que precisa de atender aquele pequeno. Quer dizer que toda a época da nossa vida, nós temos que fazer esse trabalho para sobrevivermos às manifestações do juízo final. Depois nós sabemos assim que o juízo final vai tirar todos aqueles que são as seclas de Lúcifer, os convenientes, aqueles que trabalham somente para prejudicar o seu semelhante. Esses são os asseclas de Lúcifer. Não tiveram a paciência de ter o amadurecimento, de possibilitar que aqueles precisariam de ter o amadurecimento. Esforçarmos a vida inteira para fazermos partes da vinha do Senhor. E aquela condição bem importante, de ter o saber para poder auxiliar aqueles que sobreviverão ao juízo. Essa é uma naturalidade que precisaríamos de ter. Então, toda a época da nossa vida, nós precisamos de lembrar assim. É muito comum falar para jovens que o jovem tem tempo pela frente. Mas se fizéssemos um quadro, veríamos assim que com 20 anos, aquele jovem já está 1/4 da sua existência. Então, se ele não aproveitou, melhorando a sua constituição, melhorando o seu saber, ele já caminhou 1/4 da sua existência aproximadamente. Quer dizer que no período seguinte, vai até a metade da sua existência. A qualificação também se encontra junto ao corpo de matéria grosseira, porque para fazer as funções, para apresentar-se qualificado, para ter a maneira de sobreviver, ele tem que apresentar também a condição física, que corresponde àquilo que ele está pedindo, àquilo que ele está dirigindo aquela empresa. Toda época, o livro Na Luz da Verdade nos auxilia. Esse trabalho é individual. E a pessoa tem que lembrar assim, o esforço que a pessoa tem que fazer por ela mesma, porque nós sabemos assim que aquele que fez a função, aquele que é qualificado, toda a época tínhamos que ter essa naturalidade, nos qualificarmos para a vida. Não é mais ou menos, é para a nossa existência. Então, o livro Na Luz da Verdade é essa referência. A bondade do Criador, nos possibilitando a vinda dos seus mensageiros e, por último, agora, o Filho do Homem trazendo as informações que nós precisamos. Então, um esforço não é para um período. E a pessoa tem que lembrar assim, a qualificação é sempre individual. E nós tínhamos que ter aquela naturalidade assim. O grupo. Então, fica bem fácil assim. Quando fala do trabalho em grupo, então aquele grupo vai ser qualificado, mas são poucos elementos que apresentaram a condição do trabalho realizado. Então, muitos participam do grupo, mas não trabalham. Quer dizer que é uma confirmação que na nossa vida interior a evolução é um procedimento individual. Nos esforçarmos para ver o grau que nós temos é um trabalho contínuo, é um trabalho que nos requer um esforço diário. Então, cada elemento tem que ter esta bondade dentro dele, de ver como ele se encontra e o procedimento que ele precisa de ter para ele mesmo. Ter o conhecimento vai auxiliar com a mudança que vai acontecer no juízo final, aqueles que sobreviverão, que terão vontade de voltar para a pátria do Espírito, de ser um trabalhador na vinha do Senhor, ele vai precisar de ter informações. Então, aqueles que vão qualificando serão esses que possibilitarão o auxílio para todos aqueles que precisarão. A vida é bem simples assim. Então, precisamos de fazer esse trabalho de saber assim que é um procedimento individual,
não é nas reuniões, nos convívios, não é nas associações, porque aquele que tem o conhecimento, o saber, ele sabe que nas associações tem sempre aqueles que possibilita um desvirtuar. Tanto é que, através dos milênios, os ensinos que Jesus trouxe foram adequando à conveniência daqueles seus dirigentes das associações. Quer dizer que nós temos agora de fazer o trabalho de verificando o procedimento. A bondade do Criador é aquela condição que nós temos tudo o que nós precisamos. Então, muitos acham assim, que precisar das coisas materiais, precisa das coisas materiais. Mas se a pessoa faz um trabalho de ter um conhecimento para as coisas materiais, ele passa a adquirir. Mas o trabalho maior é para a vida interna. O trabalho é para conquistar o saber corretamente, devido ao fato do que foi desvirtuado através dos milênios. Agora o procedimento é individual, porque é bem simples assim. Anteriormente, ou ainda tem essa referência da criança ficar descontente com aquele adulto que a repreendeu. E a criança fala uma palavra, o adulto ouve aquela palavra e vai questionar com aquela criança. Quer dizer que aquela palavra, a intenção que o colocou naquela palavra, essa é uma naturalidade que nós precisaríamos de entender. Quer dizer que para todas as coisas, quando nós temos um interesse na audição, nós vemos que a intenção que está acompanhando aquela fala. Quer dizer que aquele que tem vontade de voltar para a pátria do Espírito, ele também tem que desenvolver as qualificações que temos no caso do olfato, da fala, da audição. Porque essa referência é bem importante assim. Então, colocar no nosso dia a dia as qualificações que nós precisamos para nós. Com isso, nós precisamos de aprender a diferenciar aquilo que foi colocado nos ensinos. Então, o trabalho é sempre individual e a pessoa é que tem que fazer esse procedimento com ela mesma. Nos esforçarmos para voltarmos para a pátria do Espírito. Quer dizer que a pessoa tem que lembrar assim, ela tem que ter o conhecimento, ela tem que ter o saber daquilo que ela precisa para ela mesma, porque quando a pessoa tem o saber, ela não precisa de pertencer às organizações. Ela fica feliz com ela mesma porque ela vai organizando-se. Então, um procedimento de evolução é a vida toda, e esse esforço a pessoa tem que lembrar que é contínuo. Porque quando a pessoa se encontra num procedimento de uma responsabilidade, ela sabe que ela não pode descuidar um instante. A mesma coisa acontece quando tem uma criança com um determinado tamanho, que aquele adulto é responsável. Então aquele adulto procura manter a criança nas suas proximidades, porque de instante em instante a criança faz os movimentos que pode ocasionar transtorno. Para que não tenha, o adulto então está sempre com atenção. Voltar para a pátria do Espírito não é mais ou menos. Quer dizer que a bondade do Criador que nos possibilitou os auxílios, que nos possibilitou a maneira que é possível voltar para a pátria do Espírito, é um trabalho individual. Estuda o livro Na Luz da Verdade,